O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Poucas palavras da Bíblia são tão conhecidas, tão recitadas e tão carregadas de significado como essa. Esse versículo, que abre um dos salmos mais amados de todos os tempos, resume de maneira profunda a relação entre Deus e o seu povo. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele guia, protege, alimenta, consola. Nós seguimos, confiando e descansando nele. É interessante pensar que, quando Davi escreveu essa palavra, ele não falava de algo distante da sua realidade. Davi sabia o que era ser pastor de ovelhas. Ele conhecia o cuidado diário que um pastor precisava ter. Sabia que as ovelhas são frágeis, indefesas, que se perdem facilmente e que precisam de direção constante. Davi conhecia cada detalhe do trabalho de proteger e alimentar e guiar também o rebanho. E é a partir dessa experiência que ele consegue descrever com tanta clareza a forma como Deus cuida de nós. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele está afirmando algo pessoal. Ele não está dizendo, o Senhor é o pastor do mundo. Ele está dizendo, meu pastor. É íntimo, é próximo, é relacional. Davi conhece que não está falando de um Deus distante, mas de um Deus presente, ativo, envolvido com sua vida em cada detalhe. E a consequência dessa verdade é poderosa. Nada me faltará. Essa não é uma promessa de que teremos tudo o que queremos, mas de que não nos faltará aquilo que realmente precisamos. Existe uma grande diferença entre querer e precisar. Nós muitas vezes desejamos coisas que são boas para nós ou que não fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. Mas aquilo que é essencial, aquilo que é necessário para que possamos viver de acordo com a vontade dele, nunca nos faltará. Quando confiamos que o Senhor é o nosso pastor, aprendemos a descansar. Descansar porque sabemos que Ele nos leva aos pastos verdejantes, que Ele nos conduz às águas tranquilas, que é Ele que refrigera a nossa alma. O Salmo 23 continua mostrando cada detalhe do cuidado desse pastor. Ele guia pelo caminho certo, Ele está conosco mesmo no vale da sombra da morte. Ele nos consola, prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar o cálice. Mas tudo isso começa com uma simples afirmação: o Senhor é o meu pastor. Quando reconhecemos isso, entendemos que não precisamos viver em constante desespero, não precisamos carregar sozinho as responsabilidades que não nos pertencem, não precisamos temer o futuro, porque quem cuida de nós é o pastor perfeito. Aleluia! Quantas vezes nós nos sentimos perdidos, sem direção, sem saber para onde ir? Quantas vezes nos sentimos tristes, frágeis, incapazes de enfrentar os desafios da vida? Nessas horas, lembrar que o Senhor é o nosso pastor nos traz consolo e esperança. Ele não apenas nos mostra o caminho, Ele caminha conosco. Ele não apenas aponta a direção, Ele pega a nossa mão e nos guia. Jesus, no Evangelho de João, se apresenta como o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso está escrito em João 10:11. Aqui vemos a dimensão máxima desse cuidado. Não é apenas um pastor que alimenta, que guia, que protege. É um pastor que se entrega, que dá a vida para salvar suas ovelhas. Isso nos mostra o quanto nós somos amados por Deus, o quanto somos preciosos para Ele. E quando entendemos esse amor, conseguimos descansar na promessa de que nada nos faltará. Talvez faltem algumas coisas que gostaríamos de ter, mas não nos faltará a provisão de Deus, não nos faltará a presença dEle,
não nos faltará o cuidado, a graça, o perdão, a misericórdia, e se temos tudo isso, então temos o suficiente. Muitas vezes confundimos essa promessa com abundância material, mas o nada me faltará vai além disso. Ele fala sobre a provisão espiritual, emocional, sobre a paz que não depende das circunstâncias. É possível não ter tudo que o mundo valoriza e ainda assim não faltar nada, porque temos a essência, temos a presença de Deus em nossa vida. É como Paulo diz em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a realidade de quem confia no Senhor como seu pastor. Não é a ausência de dificuldade, mas é aprender a viver satisfeito, porque a verdadeira fonte de contentamento não está nas circunstâncias, mas em um Deus que é fiel. Talvez você esteja enfrentando um momento em que parece faltar muita coisa. Talvez te falte dinheiro, talvez te falte saúde, talvez te falte companhia, talvez te falte uma oportunidade. Mas hoje o Senhor quer te lembrar: se eu sou o seu pastor, você não vai te faltar o essencial. Ele está dizendo: eu vou te sustentar, eu vou te guiar, eu vou te dar paz, mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato. E há uma beleza como esse cuidado se manifesta. Deus não nos dá apenas o necessário, Ele nos surpreende com a abundância da sua graça. Ele não apenas nos alimenta, Ele nos faz transbordar. Ele não apenas nos guia, Ele caminha conosco. Ele não apenas nos consola, Ele transforma as nossas lágrimas em esperança. Esse é o cuidado do pastor perfeito. E hoje eu quero que você pense: quem tem sido o teu pastor? Quem você tem seguido? Muitas vezes, sem perceber, seguimos pastores falsos. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz do orgulho, a voz do materialismo. Mas somente um pastor é capaz de nos levar ao verdadeiro descanso, que é Jesus. O salmista termina esse salmo dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso mostra que a promessa do pastor não é apenas para esta vida, mas para a eternidade. O cuidado de Deus não termina aqui, ele se estende para sempre. Portanto, hoje declare com fé junto com Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixe que essa verdade encha o teu coração de paz. Deixa que Ele substitua a ansiedade, que Ele afaste o medo, que Ele renove a sua esperança. E sempre que você se sentir perdido, lembre-se: há um pastor que te conhece pelo seu nome, que te chama, que te guia, que te sustenta. Você não está sozinho. Você tem um pastor perfeito que cuida de você em cada detalhe. Ajude essa mensagem a alcançar mais vidas. Curta, compartilhe e se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários o que Deus ministrou no teu coração hoje. Meu querido, que você tenha um dia abençoado da presença do Senhor, que Ele te guarde, que Ele te livre e que Ele te proteja de todo o mal. Nos encontramos amanhã. Deus te abençoe.